Loki, deus da mentira. Loki é charme transformado em ama. Ele mente com um sorriso, improvisa sob pressão e volta sempre à mesma necessidade, ser importante, especialmente à sombra do Thor. Essa mistura de perigo e vulnerabilidade que faz as pessoas adorarem vê-lo. A sua morte é brutal porque não é heroica nem grandiosa. É um aviso. Na nave asgardiana destruída, Loki tenta uma última regada, uma falsa rendição, uma lâmina oculta, um golpe rápido mirando na garganta de Thanos. Thanos mal reage. Ele pega Loki no meio de um ataque, o levanta como se ele não pesasse nada e fecha as duas mãos em volta do pescoço dele. Loki agarra a alça com força, ofegante, olhos arregalados, a energia da luta se esvaindo dele. Então, no estalo, silêncio, a consequência a faz sentir imediatamente. O tom do filme endurece. Thor fica destroçado à frente de todos e o público percebe que este vilão não conhece misericórdia. Heimdall, o guardião de Asgard. Heimdall representa o Ger. Ele é o sentinela silencioso que vê tudo, a presença constante que nunca entra em pânico, o que torna ainda mais assustador quando finalmente parece derrotado. Ele é perigoso porque é poderoso, mas é admirado porque usa esse poder como um escudo, não como um troféu. A sua morte acontece no mesmo massacre inicial e sente-se como se a última luz se apagasse na sala. Ele é esfaqueado, sangra, luta para se manter de pé enquanto os sobreviventes de Asgard são esmagados à sua volta. Ele não desperdiça os seus últimos momentos numa luta que não pode vencer. Ele transforma-os num último ato de proteção. Com o foco trêmulo, ele invoca a Bifrost, forçando um feixe de energia através do caos e envia o Hulk embora como um sinal de socorro vivo. Quase sente o corpo dele a falhar no segundo em que o feitiço termina. Ele cai, a respiração enfraquece, os olhos perdem o foco. As consequências são enormes. A chegada do Hulk é o alarme que arrasta a Terra para a guerra. Gamora, a mulher mais mortal da galáxia. Gamora é uma assassina treinada que escolheu ter consciência. É conhecida pela precisão, coragem teimosa e por uma honestidade que a faz destacar-se entre ladrões e deuses. É perigosa porque nunca hesita e adorada porque luta como se estivesse a tentar fugir do seu próprio passado. A sua morte é um dos momentos mais frios do MCU porque é tratada como uma transação. Em Vormir, a falésia parece o limite da realidade e a regra é simples, uma alma por uma alma. Gamora percebe o que Thanos pretende e luta contra ele gritando, a espremear, tentando quebrar o feitiço da sua certeza. Ela cospe-lhe na cara, chamou-o de monstro e desafiou-o a fazê-lo. Ele parece quase calmo, como se já tivesse decidido o desfecho. Depois, ele levanta e deixa cair no nevoeiro lá embaixo. Sem resgate, sem reviravolta, apenas a gravidade e a inevitabilidade. A consequência é a veneno. A Pedra da Alma é conquistada, os Guardiões fragmentam-se e o luto leva a erros que ajudam Thanos a vencer. Vision, a máquina gentil. Visão é poder envolto em gentileza. É um androide que fala suavemente, pensa com cuidado e carrega uma pedra do infinito como um fardo que nunca pediu. O que o torna crível é o facto de escolher a bondade, mesmo sendo capaz de uma força aterradora. A sua morte é cruel porque acontece em camadas, como se o universo insistisse em torcer a faca. Em Wakanda, o Vision já está ferido e a desaparecer, e a Wanda enfrenta um impossível. Ela abraça-o, pede desculpa e destrói ela própria a pedra da mente, matando-o com o seu próprio poder. Por um instante, parece que ela salvou o mundo ao partir o seu próprio coração. Depois, o Thanos intervém e recua no tempo como se não fosse nada. O sacrifício da Wanda desfaz-se em seguinte. O Vision volta apenas tempo suficiente para perceber o que está a acontecer, apenas tempo suficiente para olhar para ela. Depois, o Thanos crava a mão na testa do Vision e arranca-lhe a pedra. O Vision colapsa, vazio. As consequências tornam-se numa cracrá. O luto da Wanda não termina. Torna-se numa força que altera a realidade. Pietro Maximoff, o escudo Ulano. O Pietro é velocidade e confiança. O tipo que fala como se fosse invencível, porque não suporta sentir-se impotente outra vez. É popular porque é caótico e divertido, e perigoso porque consegue acabar uma luta antes dela começar. A sua morte choca porque é tão banal. Em Sokovia, a batalha barulhenta, caótica, e de repente o mais assustador já não são robôs ou magia, são balas. O Pietro vê o Clint e uma criança expostos na rua. Age por instinto, mais rápido do que o pensamento, colocando-se entre eles e os disparos. O momento é quase injusto. Uma personagem construída para fugir ao perigo morre de algo simples e humano. Vemos-no a levar os tiros, o choque, a surpresa na cara dele, o fogo preso como se não acreditasse que isto lhe está a acontecer. Tenta falar, ainda meio a puxar para a piada, mas o corpo trai-o. Pois fica imóvel. A consequência é emocional e imediata. A raiva da Wanda aprofunda-se e a equipa aprende que ter poderes não garante a sobrevivência. Yondu Udonta, o pai Ravachev.
O Yondu é um Ravager implacável com um núcleo escondido de lealdade. Faz-se duro porque ser brando tem custos, mas representa aquele tipo de amor que chega tarde e mesmo assim conta. É perigoso porque é temido e amado porque, no fim, é uma figura paternal que escolhe a redenção. A sua morte é simples na mecânica e devastadora no sentimento. No espaço, o ar desapareceu, a nave está a desfazer-se e o Peter entra em pânico, sufoca, luta desesperadamente por uma forma de sobreviver. O Yondu tem um capacete funcional. Olha para o Peter e vê-se a decisão a assentar. Não é heroica, é apenas inevitável. Ele coloca o capacete no Peter e fecha-o, forçando-o a sobreviver. Depois o Yondu abraça-o enquanto o frio começa a apertar. A respiração dele torna-se curta, o rosto contrai-se, o gelo começa a formar-se, os olhos enchem-se de lágrimas, mas mantém aquele meio sorriso porque recusa deixar que o medo seja a última mensagem. Ele congela e sufoca enquanto Peter sobrevive. As consequências reescrevem a identidade do Peter. Ele não foi apenas raptado, foi amado, e isso muda tudo. A anciã, a guardiã do tempo, a anciã representa controle, disciplina e verdades desconfortáveis. Ela é respeitada porque mantém a calma sob pressão e temida porque está disposta a contornar as regras se acreditar que o mundo depende disso. A sua morte não é um sacrifício vistoso, é uma passagem de responsabilidade. Durante o ataque do Caecilius, ela é mortalmente ferida e de repente a mentora intocável parece humana. Sangue, fraqueza, um tropeço que não deveria acontecer a alguém como ela. Ainda assim ela luta, ainda assim ela move-se, mantendo a linha apenas pela força de vontade até o momento passar. Depois, a cena transforma-se em algo mais calmo. Ar no topo do prédio, luzes da cidade, Strange a tentar salvá-la com mães frenéticas. Ela não o deixa. Ela fala com aquela autoridade calma, quase gentil, dizendo-lhe que ele continua à procura de permissão porque tem medo de estar errado. Ela desvanece como se tivesse escolhido o momento, desaparecendo sem pânico. As consequências são imediatas. Strange é forçado a assumir a liderança e a Fed Mord vacila porque percebe que as regras nunca foram tão claras como ele acreditava. Odin, o rei que fica sem tempo. Odin é Cabo. Ele é o peso do Império, o pai de Thor, o criador de mitos e o guardião dos segredos que moldaram a glória e a culpa de Asgard. A sua morte perturba porque é silenciosa, e silêncio no MCU normalmente significa que algo está prestes a quebrar. Nas falésias da Noruega, Odin parece cansado de uma forma que nenhuma batalha poderia resolver. Ele fala como um homem a tentar pôr os filhos no caminho certo antes que o chão desapareça debaixo deles. Depois, o seu corpo começa a dissolver-se, não de forma violenta, mas como pó levado pelo vento, um rei a desvanecer-se no mundo que governou. Thor e Loki só podem assistir. Não há inimigo para combater, nem armadura para erguer, nem último golpe para bloquear. O tempo vence, e no momento em que ele desaparece, sente-se o ar a mudar porque a morte de Odin é também uma fechadura a abrir-se. A consequência é catastrófica. Ela é libertada, Asgard perde o seu âncora e a história de Thor passa de tragédia familiar a apocalipse. Ela, deusa da morte, ela é a conquista com postura perfeita. Ela é confiança afiada em crueldade e é perigosa porque não se limita a lutar, ela domina. As pessoas adoram vê-la porque ela parece invitável, como uma tempestade que aprendeu a falar. O que torna a sua morte diferente é que ninguém a derrota verdadeiramente. No palácio destruído de Asgard, ela atravessa exércitos, destrói armas e trata deuses como se fossem feitos de vidro. Thor percebe a verdade demasiado tarde. Enquanto Asgard existir, o poder de ela continua a alimentar-se, por isso a solução torna-se impensável. Ragnarok é libertado de propósito. Surtur ergue-se enorme, incandescente, o fim do mundo com forma. Ela vira-se para o enfrentar sem hesitar, ainda convencida de que é intocável. Depois o chão parte, as torres colapsam, o fogo engola a pedra. O palácio transforma-se em escombros a meio de um grito. Ela não é derrotada por um herói. Ela é apagada por um evento de extinção, engolida pela destruição do próprio reino. A consequência é o exílio. Asgard torna-se um povo de refugiados e essa vulnerabilidade torna-se a abertura perfeita para Thanos atacar. Eric Stevens, o usurpador do Wakanda. Killmonger é dor transformada em estratégia. Ele é carismático, implacável e assustador porque consegue fazer a raiva soar como justiça. Ele é conhecido pelas cicatrizes que parecem um registro de contas e por uma visão do mundo que transforma a história numa arma. A sua morte é memorável porque parece uma escolha, não uma derrota. Após a luta final, T'Challa desativa o seu fato e apunhalha-o, e o revolucionário imparável abranda finalmente. Vê-se a resistência nos seus olhos, mas também algo parecido com alívio, como se o fim sempre tivesse feito parte do plano. Shuri oferece para o Somba. Ele recusa.
Prefere morrer a ser confinado, mesmo numa prisão bonita. Ele próprio retira a lâmina, escolhendo a dor como prova de que ainda é dono do seu destino. Depois pede para ser levado lá fora para ver o pôr do sol, para sentir a liberdade no ar, nem que seja por um último suspiro. Morre a olhar para o horizonte, sem suplicar, sem pedir desculpa. As consequências são maiores do que o seu corpo. Wakanda muda de rumo, se abre, e suas ideias permanecem como fumaça, forçando o mundo a confrontar questões que evitava. May Parker, o pilar moral. Tia May é a âncora moral de Peter Parker. Ela representa a compaixão obstinada, aquela que não precisa de poderes para ser corajosa. Ela é amada porque acredita em fazer o bem, mesmo quando isso lhe custa caro, e essa crença é exatamente o que torna sua morte tão cruel. Durante a luta no apartamento, o Duende Verde transforma um lar num campo de batalha. Há barulho, destroços, pânico e depois um momento que à primeira vista não parece fatal. A May fica gravemente ferida, mas recusa-se a cair. Ela levanta-se a tremer, respiração curta, rosto pálido, ainda a tentar manter o Peter firme. Ela continua a falar, continua a insistir, como se a força de vontade bastasse para a manter de pé. O Peter acha que ainda tem tempo. Depois, a força dela desaba ali mesmo, em tempo real, sente-se o silêncio à volta, a clareza súbita de que esta não é uma ferida da qual se pode fugir. Ela puxa o Peter para junto de si e diz-lhe a frase que marca a vida dele, que com o poder vem a responsabilidade, e morre logo a seguir, deixando-lhe apenas as palavras. As consequências destroem a inocência do Peter. O luto dele transforma-se em raiva, e ele é forçado a escolher que tipo de herói quer ser. T'Challa, o rei de Matala. T'Challa representa dignidade e contenção. É um rei que lidera com autoridade serena, um herói que não precisa de se afirmar aos gritos. É adorado porque parece ter os pés assentes na terra, como uma liderança verdadeira sob uma pressão impossível. A morte dele tem outro impacto porque não há campo de batalha, nem último confronto, nem inimigo para enfrentar a pancada. Ele sofre de uma doença terminal, vai-se apagando enquanto o futuro do Wakanda treme silenciosamente. Fora do ecrã, Shuri trava a sua própria guerra no laboratório, tentando recriar a erva em forma de coração, tentando forçar a ciência a fazer o que o luto exige. Mas o tempo é implacável. A cura não chega a tempo. T'Challa morre e o silêncio à volta disso faz com que a perda pese mais do que qualquer espetáculo conseguiria. Não há vitória que atenue, só ausência. A consequência é um vazio de poder e uma ferida cultural. Wakanda fica exposta, os rivais aproximam-se e o luto de Shuri transforma-se numa força definidora da sua identidade. É uma das raras mortes do MCU que não pode ser desfeita com força, tecnologia ou magia, porque não foi uma luta, foi o tempo. Thanos, o titã que venceu. Thanos é aterrador porque é caulo. Ele representa a certeza absoluta daquele tipo que faz com que atrocidades pareçam políticas de Estado. Ele é conhecido pela paciência e convicção, e é essa convicção que o torna mais assustador do que um vilão que gosta do caos. A sua morte, para a versão que completou o estalar de dedos, é brutalmente simples, e a simplicidade é o ponto central. Os Vingadores vão atrás dele até um mundo agrícola solitário. Thanos não está num trono. Está ferido, a cochear, mais silencioso, despido da grandiosidade que o fazia parecer imparável. E mesmo assim, fala com serenidade, como se o sofrimento do universo fosse apenas matemática. A equipa avança sobre ele e mobiliza-o, desesperada por desfazer o que ele fez, apenas para descobrir a pior verdade. As pedras desapareceram, foram destruídas. O dano é permanente. A sala fica gelada com a realização, e Thor treme, não de força, mas de vergonha. Ele avança e desfere uma outra, uma decapitação unta. O corpo de Thanos colapsa. Segue-se o silêncio, não o alívio. As consequências são brutais. Matá-lo não resolvava. Isso empurra os heróis para o desespero, para as viagens no tempo, para escolhas que os marcam, porque vingança não é o mesmo que reparar. Natasha Romanoff, a mestra espiã. A Natasha é o tipo de heroína mais humano que existe. Ela representa a sobrevivência transformada em lealdade, uma mulher que se reconstruiu de uma vida de manipulação para alguém que escolhe amigos, propósito e sacrifício. É amada porque é vulnerável por trás do controlo e perigosa porque lê as pessoas como armas. A morte dela é dolorosa porque envolve duas amigas brigando para ver quem morre. Em Vormir, a regra é enunciada como uma frase. A joia da alma exige uma viva. Natasha e Clint entendem imediatamente e nenhum dos dois aceita que o outro pague. A luta é frenética e crua, não teatral. Lutando, escorregando e implorando, ambos tentando se jogar do penhasco primeiro. Clint tenta pular. Natasha o arrasta de volta. Natasha tenta pular. Clint a pega e se transforma em desespero, com lágrimas nos olhos, porque eles não são inimigos. Eles são família. Então Natasha descobre a única coisa que Clint não pode desfazer. Ela fisga a linha, olha para ele com uma calma que quebra qualquer um e solta.
Ela mergulha na névoa, desaparecendo, e o impacto é definitivo mesmo sem ser mostrado. A consequência é uma vitória envenenada pela dor. A equipa ganha a pedra, mas perde um pilar, e o Clint carrega a culpa como uma ferida permanente. Tony Stark, o homem que pagou o preço. Tony Stark é o Egg transformado em responsabilidade. Ele representa gênio, sarcasmo e uma vontade incansável de resolver problemas. O homem que tentou construir segurança e, sem querer, abriu caminho para o desastre, passando depois anos a compensar por isso. Ele é adorado porque é imperfeito e, mesmo assim, escolhe ser melhor. E é perigoso porque a sua mente é uma arma quando a direciona. A sua morte é o sacrifício definidor do MCU porque conseguimos ver o custo segundo a segundo. Na batalha final, o Tony percebe que a única jogada que resta é aquela que o vai matar. Ele agarra o Thanos e, nesse instante, as pedras do infinito transferem-se para o seu fato. A energia percorre-lhe o corpo como fogo líquido. O braço queima, a armadura racha, o rosto contrai-se de dor à medida que o poder lhe invade o peito. Mal se consegue manter de pé, mas aguenta, porque falhar é pior do que morrer. Thanos avança para recuperar as pedras e Tony olha para ele com uma certeza exausta, depois toma a decisão. Ele estala os dedos. O exército do Thanos desintegra-se e o Tony colapsa, a vida a esvair-se enquanto os amigos o rodeiam, impotentes. As consequências marcam o fim de uma era. O mundo é salvo, mas os Vingadores perdem o seu centro e o Peter perde o mentor que lhe mostrou o verdadeiro preço de ser herói. Se gostaste deste vídeo, subscreve para veres mais como este e diz-me nos comentários o que gostavas de ver a seguir.